Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Lucas e esse é mais um vídeo da nossa playlist do jogo dos asteroides. Nesse vídeo a gente vai estar aprendendo a fazer o menu de Game Over, que é a tela que vai aparecer quando o jogo terminar, quando encerrar, quando a nave atingir um asteroide. A gente vai aprender a colocar alguns efeitos nesse menu de Game Over, como os efeitos de Fade In e de Fade Out. E a gente também vai aprender a selecionar o cursor do mouse para ele ficar aquela mãozinha quando a gente passa o mouse sobre um botão do menu do nosso jogo, beleza? Então, bora para a tela. Então, aqui a gente tem o funcionamento. Reparem que eu já tenho essa mãozinha aparecendo quando eu passo meu mouse sobre um botão. Se eu clicar em play, o jogo começa. Então, reparem que a gente tem um efeito inicial que a tela vai escurecendo lentamente. Esse é o efeito de fade out, que é quando o jogo acaba e começa a aparecer a nova tela. Nesse caso, o término do jogo vai causar um efeito de fade out, que é a tela começar escurecendo lentamente. E depois, se vocês perceberem, depois que ela termina de escurecer, começou a escurecer, ela começa a aparecer também no efeito de fade in. Então a gente vai aprender a fazer isso. Também vamos aprender a fazer esse texto de Game Over ficar piscando, dando uma sensação de arcade, né? Como a gente tinha naqueles arcades antigos, quando você morria num jogo, aparecia o Game Over dessa forma assim. Até hoje aparece em alguns jogos. Então a gente vai aprender a fazer essas 4 coisas. A primeira delas, eu ia até fazer na aula passada, onde a gente viu a questão do menu inicial, mas eu deixei para fazer nessa aula porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Então, vamos fazer primeiro o cursor do mouse. Para a gente fazer o cursor do mouse, alterar o cursor do mouse, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma função. Então, o nome da nossa função vai ser setSystemCursor. setSystemCursor porque é essa função que vai fazer a gente escolher o tipo do cursor que a gente quer utilizar. Pygame, ele possibilita a gente ter acesso aos tipos de cursores. Então ela vai receber como parâmetro aqui um tipo de cursor. Beleza? Aí o que a gente vai ter dentro dessa função? Primeira coisa que a gente pode estar utilizando aqui são variáveis globais, porque nesse caso o cursor ele vai ser uma variável global para tudo que está dentro do nosso código. Como a gente quer alterar essa variável, e a gente quer alterar o valor dessa variável e ela sendo uma variável global, a gente tem que utilizar o parâmetro global, né, que a gente vai estar utilizando agora. Beleza? Então, beleza, defini a minha função aqui, ó. E a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente selecionar um cursor é que o cursor, ele, nesse caso, vai ser uma variável global do nosso código. Então, ele vai ser acessível por toda parte do nosso código. A gente quer ter acesso ao cursor do nosso mouse. Independente de quem ele seja. Nesse caso do nosso jogo, ele assume 3 valores, né? Inicialmente a setinha, se eu passei sobre um botão a mãozinha, e se eu estou jogando ele não assume nenhum valor, né? Então, nesse caso, ele é o cursor do mouse e a própria nave que a gente já fez isso. Então, eu vou utilizar o conceito de variáveis globais. Eu vou criar uma variável de escopo global e vou utilizar ela dentro da minha função, através do comando global. Então, a gente vai vir aqui em cima no nosso código, aqui onde a gente define nossas constantes. Nesse caso, eu vou vir aqui embaixo da última constante e vou criar uma variável chamada de currentCursor, que é o cursor atual que está sendo executado. Eu não vou criar ela em maiúsculo, porque a ideia do maiúsculo seria constantes, e nesse caso ela vai alterar, então eu não preciso definir ela como maiúscula para ser uma constante. Então, a variável
Current cursor, ela vai iniciar em none, porque inicialmente a gente não quer atribuir nenhum valor a ela, mas quando a gente chamar a nossa função aqui, que é o setCursor, né, aqui embaixo, setSystemCursor, a gente vai utilizar essa variável para a gente atualizar o valor dessa variável dentro da nossa função e essa variável ela alterar em todos os lugares do nosso código e não somente dentro da nossa função. A gente precisa utilizar a palavra reservada global. Então, global current cursor. Se a gente não colocasse esse global aqui ou esse global aqui, ó, a variável ela teria um escopo local aqui dentro da nossa função. E a gente não quer isso. Como que a gente vai verificar então? A gente vai verificar se o current cursor for igual ao tipo do cursor que eu passei como parâmetro da função. Nesse caso eu não vou retornar nada, porque o meu cursor já está no valor que eu quero. Agora, se não, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, eu vou fazer um try except. Try except é o nosso tratamento de erros, né? Então eu vou tentar executar uma função, se der um erro, eu vou executar uma exceção aqui, beleza? Então, nesse caso não for do tipo cursor, né? Então aqui eu já tá implícito um else aqui, né? No Python, se a gente não coloca nenhuma condição depois, implicitamente é um else. Então a gente vai utilizar pygame.mouse.setCursor. SetCursor é onde a gente vai estar escolhendo o cursor. Para a gente escolher o cursor, então, a gente tem o módulo cursors.cursor. E aí a gente passa o tipo do cursor que a gente vai passar como parâmetro da nossa função. Beleza? E por fim, para mim alterar o valor da minha variável current cursor globalmente, né? Como eu coloquei esse global aqui, quando eu alterar o valor dela aqui, ó, current cursor, recebe tipo de cursor. Agora, o novo cursor de um escopo global do meu código, valendo para todo o meu código, vai ser o cursor que eu passei como parâmetro aqui. Beleza? Como eu coloquei a instrução try, eu tenho que ter uma instrução except. E ela vai receber uma exceção. Nesse caso, eu não vou estar tratando a exceção aqui, porque é uma condição bem simples, né? Se for o tipo do cursor, ele não vai retornar nada. Se não for o tipo do cursor, o current cursor vai valer o cursor que eu passei. Beleza? Então agora eu preciso chamar essa função setSystemCursor dentro da minha função do menu. Então eu vou vir aqui, ó, no meu menu principal. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar essa função. Para mim chamar essa função, é interessante eu verificar se o meu mouse ele está sobre o meu botão. Então, quando o mouse estiver sobre o botão, eu vou estar chamando essa função e vou estar passando o tipo de cursor como parâmetro. Se o mouse não estiver sobre o botão, não faz sentido eu alterar o tipo do cursor. Para isso, eu vou criar uma variável chamada hovering. Hovering é um nome que a gente utiliza para verificar quando uma coisa está sobre a outra, né? O cursor do mouse está sobre um botão. Nesse caso, eu vou pegar o meu playbutton.rect. Eu quero verificar se colidiu o mouse com o botão, né? Aí eu vou acessar o método collidePoint da posição do mouse do menu. Então, eu vou fazer isso ou com o botão de play ou com o quit button, que é o botão de sair. .rect.collidePoint. E também vou passar o menu mouse pos. Então, essa variável hovering vai me retornar um valor booleano. Vamos verificar isso? Vou dar um print em hovering. E vou dar o play aqui, ó. Melhor, vou
limpar aqui meu terminal e vou abrir aqui, ó, para facilitar a nossa visualização. Então vamos lá, ó. Tá em false, passei o mouse sobre o botão, foi para true, não tô mais passando, foi para false, passei sobre o outro, foi para true, e assim eu consigo verificar quando meu mouse passou sobre esse botão, beleza? Aqui então, o que eu vou fazer? Quando passou, eu vou alterar o meu cursor. Então eu vou verificar se houve colisão, né? Se houve colisão, eu vou chamar a minha função setSystemCursor passando o cursor, que é, no caso agora, o cursor vai ser a mãozinha, beleza? pygame.systemCursorHand, essa é a minha mãozinha. Se não for a mãozinha, eu vou chamar setSystemCursor e aí eu vou passar pygame.systemCursorArrow, que é a flechinha normal, beleza? Então vamos testar. Então, estou aqui na minha tela inicial, passei sobre o botão, tenho a mãozinha, passei sobre o outro botão, a mãozinha, atrás eu tenho a flechinha, beleza? Então, temos aqui a nossa função do cursor, a gente também vai utilizar essa função no menu de Game Over, perfeito? Então, falando em menu de Game Over, vamos criar ele aqui, ó. Então, vou minimizar aqui o nosso menu principal e o nosso setSystemCursor. Vou vir aqui, ó, entre o menu principal e o setSystemCursor e vou criar o meu def Game Over menu, que é o meu menu de Game Over, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chamo o meu menu de Game Over é que eu não quero, né, num primeiro instante que o mouse apareça na tela. Por quê? Porque a gente estava no jogo, então o mouse tem que demorar um certo tempo para aparecer na tela. Vamos verificar isso aqui, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? Então agora a gente vai começar o desenvolvimento da nossa função de Game Over, perfeito? Então aqui na nossa função do jogo, a gente precisa chamar essa função. Eu já vou colocar ela aqui para a gente conseguir ir visualizando conforme a gente for desenvolvendo. Então, no final da nossa função do play, agora a gente não vai mais ter essas duas funções de colocar texto, porque o nosso texto ela aparecia no momento que a nave morria, já aparecia esse texto. A gente não quer isso, a gente quer ir para uma nova tela, então a gente não vai mais usar essa função colocar texto aqui. O display update, nesse caso, a gente também não vai precisar, e nem a nossa função de aguardar a entrada. Então aqui, ó, vai tocar o som final, né, que é o som de Game Over, e a gente vai, entre o início e o fim do nosso som de Game Over, a gente vai mostrar a tela, porque a gente quer que a tela apareça enquanto o som ainda está sendo executado. Então o som vai começar a tocar, a tela vai aparecer, quando já terminou tudo que tem que fazer, o som vai parar de ser executado. Quer ver que é isso que está acontecendo? Ó, vou rodar aqui o nosso exemplo. Aqui, ó, vou dar um play. Tô sem volume no momento, né, para não ficar muito alto. Então eu consigo girar a nave aqui, ó, e vou morrer. Nesse caso eu tenho que estar com volume, né, para vocês conseguirem ouvir, né? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, jogar novamente. Ó. Então o som ele começa a ser executado, aparece a tela e depois a gente para o som. O som é bem curtinho, né? Então ele dá esse efeito de transição de uma tela para outra. Beleza? Então aqui, ó, a gente, entre o som final play e o som final stop, a gente vai chamar aqui o nosso Game Over menu. Nosso Game Over menu. Outra coisa que a gente precisa fazer, a gente não criou essa função ainda, a gente vai programar ela. A gente precisa, no momento que a nave morre, o mouse, a gente seta a visibilidade do mouse para false.
porque a gente não quer, a gente só vai querer que o mouse apareça de novo para o usuário mexer no mouse, clicar nos botões de sair, entrar no jogo, depois que a tela já esteja carregada. Então isso dá também um efeito legal, ó. Vou mostrar, opa, é o outro, vou mostrar aqui para vocês. Então vamos ver aqui, ó. Ó, tô no jogo. Perceba que o mouse ainda não apareceu, ó. Ele só aparece depois que os botões aparecem, que a animação termina. Então isso dá um efeito legal pra gente conseguir ter uma jogabilidade melhor, pra gente não conseguir, por exemplo, fazer uma ação no jogo enquanto outra tela está sendo carregada, entendeu? Então a gente bloqueia a ação do mouse na transição para a tela de Game Over. Então para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser setar a visibilidade do mouse, set visible, para false. Então vai ser setado para false, a gente vai carregar o nosso menu de Game Over e depois dentro da função aqui, quando a gente, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser setar para true de novo. Então aí a gente já vai conseguir ter o mouse de novo na nossa tela, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou minimizar a minha função de menu principal aqui, ó. Embaixo dela eu vou criar a minha função de menu. Eu chamei de Game Over Menu. Game Over Menu. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser setar a minha visibilidade do mouse novamente para true para mim conseguir ter o mouse. Então pygame.mouse.setVisible em true. Beleza? Vamos testar? Então play, eu tenho aqui o meu jogo, morri. E percebam que o mouse agora ele continua em true. Ele foi para true de novo, beleza? Então a gente já tem o mouse funcionando bonitinho quando a gente volta para a função de Game Over. Agora a gente vai programar a função. Então, seguindo a mesma lógica da nossa função do menu principal, então da mesma forma a gente começa alterando a visibilidade do mouse, depois a gente tem o while true. Por que um while true? Porque a gente quer que permaneça nessa função até a gente executar uma determinada ação. Então é o que a gente vai fazer aqui também. Então a gente embaixo a gente vai utilizar o while true. While true. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha tela a minha janela de Game Over. Mas lembrem-se da aula anterior que eu não estou colocando uma nova tela, uma nova janela. Eu estou simplesmente sobrepondo a imagem do meu menu de Game Over da tela atual que está sendo executada. Para isso, eu vou executar o janela.bleach, imagem fundo de menu, que vai ser o mesmo fundo do menu inicial. Como eu quero fundo, eu passo a coordenada 00. Eu vou diminuir agora sim, eu vou diminuir o volume para a gente conseguir testar aqui. Beleza, então eu vou executar. Tenho a minha função inicial. Morri. Por enquanto ainda não apareceu nada porque eu preciso atualizar a minha tela, né? Então é normal ele dar essa travada. Eu esqueci de atualizar a tela no momento que eu abro a janela de Game Over, né? Então ele vai fechar aqui, não tem problema. Eu preciso vir aqui e dar um Pygame Display Update. Pygame Display Update. Agora sim. Vou executar, vou morrer e eu tenho a minha tela de Game Over aqui. Perfeito? Ele ainda continua dando essa travada porque em algum momento tenho que sair do meu loop, né? Para mim sair do meu loop, eu vou estar executando as funções, verificando se o mouse passou sobre os botões ou não. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou verificar vai ser a minha posição do mouse. Qual é a posição, a coordenada que meu mouse está. Então eu vou chamar de Game Over Pos.
e vou capturar aqui a minha posição do mouse. Então, pygame.mouse.getPos. Esse método vai me retornar uma tupla com a coordenada x e a coordenada y do mouse. Outra coisa que eu preciso definir vai ser o meu GameOverText. O GameOverText vai ser o texto que vai ser renderizado escrito GameOver. Para isso eu tenho a minha função getFont, tamanho 80, e aqui eu vou passar o método render para mim conseguir renderizar a minha fonte na tela. Esse método recebe o texto que eu quero escrever, então o texto vai ser GameOver. Eu tenho que passar o anti-alias, que nesse caso vai ser true. E eu quero passar também a minha cor do texto. Então a cor do texto vai ser a cor em hexadecimal, essa cor aqui, perfeito? B68F40. Além disso, eu tenho que ter, eu coloquei aqui, renderizei o meu texto, mas eu tenho que ter o rect desse texto para eu conseguir trabalhar com ele. Então, para mim pegar esse rect, eu vou criar um GameOverRect, que vai ser GameOverText.getRect. GetRect. Vou passar o centro, nesse caso o centro do meu rect vai ser a posição 500 em x, 83 em y, que é mais ou menos o centro de onde vai estar posicionado o texto de Game Over. Eu quero pegar o meu rect em relação ao centro. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso exibir esse texto na tela. Para mim exibir o texto na tela, janela.bleach GameOverText, e eu preciso passar o rect, que é o GameOverRect. Vamos testar? Vamos testar. Vou dar um play. Morri. E deu erro. Vamos ver o erro que ele deu aqui. A função é 3 argumentos, mas um foi passado. Aqui eu passei o parâmetro errado. Eu passei como uma tupla, mas eu não preciso passar como uma tupla. Coloquei um parênteses a mais. Então, beleza, vamos testar aqui. Tinha dado um errinho, eu tinha passado aqui com parênteses a mais. E não precisa, né? Então aqui vamos testar, verificar se o texto do Game Over está aparecendo quando a gente morre. Então vou vir aqui, ó, e a gente tem Game Over aparecendo bonitão aqui na tela. E o nosso rect ele está em relação ao centro, como a gente tem 1000 de largura, a nossa referência do rect vai ser aqui em 500, em x, e em y a gente está com 83, 83 é um pouquinho para baixo aqui, ó. Por enquanto ele ainda vai estar dando essa travada, não tem problema. Agora, a gente precisa criar os nossos botões que vão aparecer na tela de Game Over. Quais são esses botões? O primeiro botão é o botão de jogar novamente. Então, vamos fazer esse botão. Eu vou chamar de Play Again. Play Again Button. Assim. Play Again Button. Para isso eu vou passar a minha classe button, que eu criei na aula passada, e eu tenho os seguintes métodos, né? Alterar a cor, checar por uma input, se ele foi clicado, e nesse caso, a input que eu digo, se a posição do mouse está passando sobre o botão, né? E aí eu verifico depois se ele foi clicado. E aqui o update para mim atualizar ele na tela. O que eu vou fazer então? O meu botão aqui, ó, ele recebe no construtor dele uma imagem, posição, o texto, a fonte, a cor e hovering color, que é a cor que vai ser exibida quando o mouse estiver passando por cima dele. Então vamos passar esses métodos aqui. Então o primeiro método é a image. A imagem do botão de jogar novamente vai ser a mesma do botão do menu inicial. É o mesmo rect, né?
Então eu vou passar aqui, imagem, play rect menu. Para quem não lembra, né, é esta imagem aqui, ó. Eu vou vir aqui em images, play rect. Então é só um rect, não é nenhum texto, nada, é um rect que vai estar atrás do nosso botão e a gente vai sobrepor o texto nesse rect. Então tanto faz se é no menu inicial ou no menu final. Então vamos passar o rect menu. Também vamos passar a posição do mouse, né? A posição do mouse não, a posição do rect em que ele vai se encontrar. A posição 500 em X para os botões ficarem alinhados com o texto de Game Over, que já está na posição 500 em X. E em Y eu tenho que descer um pouco mais para ficar abaixo do Game Over. Então vamos testar com 300, ver como é que fica. Eu tenho o Text Input, que vai ser o texto que vai estar aparecendo, né? Então vai ser, deixa eu só fechar essa aba do lado aqui. Jogar novamente, vai ser o texto. A fonte, vou chamar a minha função getFont, tamanho 20. E a minha base color vai ser aqui um branco. E a minha hovering color. A hovering color, no exemplo eu estava utilizando branco, mas eu gostei dessa paleta que a gente utilizou de azul e vermelho. Então eu vou estar utilizando aqui no menu principal, blue aqui, ó. Blue e red. Então, hovering color vai ser blue. Beleza? Então a gente tem o nosso botão de jogar novamente. Nesse caso aqui, a gente nem utilizou parâmetros nomeados, a gente passou direto, né? Então, nesse caso, aqui é outro tipo de sintaxe. Ao invés de eu não utilizar image igual, nesse caso eu estou colocando de forma explícita qual vai ser o parâmetro que eu vou estar colocando. Tem que ser na ordem, né? Mas eu poderia não colocar esse image passando somente os parâmetros. Nesse caso, como eu coloco image igual, tanto faz se eu coloco esse parâmetro aqui ou aqui, ó. Eu inverti o image e o pos, porque eu estou nomeando ele, eu estou explicitando qual vai ser. Então, tanto faz a ordem, já que já está sendo de forma explícita. Agora, se eu passei dessa forma, sem colocar de forma explícita, nesse caso aqui, ó, eu tenho que colocar cada coisa exatamente na ordem, beleza? Então, uma curiosidade aí da programação em Python para vocês. Vamos testar assim, depois a gente volta e deixa as coisas na ordem, porque eu particularmente acho mais organizado, né? Então a gente tem o botão de jogar novamente e a gente tem o botão de sair, que é o nosso quit button. Também vamos chamar a nossa classe. Nesse caso aqui, a posição. Então, nesse caso, eu não vou passar de forma explícita, eu vou colocar direto. Vai ser 500 em X. Vamos colocar 458 em Y, né? Para descer mais, tem que ficar abaixo do botão de jogar. O meu text input vai ser sair. A minha fonte, eu vou passar com tamanho, pode ser 65. Nesse caso, get font. Por que 65? Porque sair é uma palavra bem menor que jogar novamente, né? Jogar novamente são duas palavras, eu não quero que fique jogar em cima novamente embaixo. Então, jogar novamente eu deixei tudo na mesma linha com um tamanho de letra menor. Sair, como é uma palavra menor, eu coloco um tamanho de fonte maior. Beleza? Então, o próximo argumento é a nossa base color. A nossa base color vai ser aquele branco lá, que eu vou pegar aqui. E a gente tem também a cor, quando eu passo o mouse por cima, que vai ser red, né? Vermelho. Agora, vamos exibir este botão na tela, né?
Para a gente exibir o botão na tela, a gente vai exibir os botões na tela embaixo do nosso texto Game Over, então eu tenho que vir aqui embaixo. E eu posso fazer uma lista, eu posso percorrer uma lista com esses botões, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, com o meu menu inicial. Então eu vou fazer um for. Notem que eu poderia estar aproveitando muito o código do menu inicial no menu de Game Over, mas eu estou fazendo questão de digitar para a gente ir entendendo passo a passo o que a gente está fazendo, beleza? Então, a gente vai fazer um for que vai percorrer uma lista in. Aí eu vou ter uma lista com os meus botões. Quem são os botões? O botão de Play Again e o botão Quit Button, né? Vou percorrer. Aí o que eu vou fazer? O button, que vai ser a minha variável de controle aqui, que vai ser a variável atual percorrendo essa lista. Hora ela vai valer Play Again, outra hora ela vai valer Quit Button. Aí eu vou chamar a minha função Change Color, e eu vou passar o meu Game Over Pause. Lembrando que o Game Over Pause vai ser a posição do mouse, né? Então, eu vou passar aqui a posição do mouse e eu vou verificar. Se eu passei com o mouse em cima do botão, eu vou mudar a cor dele, no caso a cor do texto, né? Que é aquela Hovering Color, beleza? Aqui, ó, Hovering Color. Então, primeiro eu vou colocar, mudar a cor, depois eu posso chamar a minha função de update, que é a função que vai atualizar o meu botão na janela. Então, isso, lembrando que quem coloca o botão na tela mesmo é a função update, né? Então, tanto faz se eu chamasse essa função em cima ou embaixo, né? Vamos ver se os botões já aparecem. Então, play. Vou falecer aqui, ó. E temos um erro. Vamos ver qual é o erro. Tá dizendo que tá faltando um argumento no meu quit button. Vamos ver. Quit button. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... Ah, tá certo. Falta a minha imagem, né? A minha imagem do quit button é a imagem quit rect menu. Beleza? Aí, ó. Agora a gente tem 6. São 6 argumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim. Vamos rodar de novo. Play. Faleci. E deu outro erro. Vamos ver a posição X do mouse. A posição X. Aqui eu cometi um erro também, que é colocar Notem o erro que aconteceu aqui, ó. Vejam que no botão Play Again eu estou passando o parâmetro de forma explícita. Então eu passei o primeiro argumento como a posição x, y. Eu explicitei aqui, eu coloquei, ó, pos igual. Só que o pos não é o primeiro argumento do meu construtor. O primeiro argumento é o image. Como aqui eu coloquei esse argumento de forma explícita, ele não deu erro aqui, ó. Ele deu erro no quit button, porque no quit button eu não passei de forma explícita. Então ele quer que esse argumento esteja na ordem. Então o primeiro argumento é a imagem, o segundo argumento é a posição do mouse. Beleza? Então agora vamos rodar novamente. E agora sim eu tenho a minha tela de Game Over com os botões, ok? Então vejam, né, a sintaxe muda, né, mas é interessante a gente saber como que funciona essa questão dos parâmetros serem passados de forma explícita para a minha classe ou não. Então vou fechar o programa aqui. Agora, para corrigir, eu não gosto de fazer isso, de trocar a ordem. Eu particularmente gosto de não passar os parâmetros de forma explícita, mas eu gosto de passar os parâmetros na ordem de forma não explícita, né? Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Então vou passar o image. Note que se eu coloquei alguma coisa explícita e depois uma que não está explícita, ele dá erro. Tudo que não for explícito tem que vir antes do que está explícito. Então percebam que aqui ele já iria funcionar normal.
text input, a fonte eu vou tirar, base color também vou tirar, e o hovering color também. Beleza? Ah, eu não passei o mouse sobre os botões, né? Vamos passar aqui, ó. Ele ainda não funcionou porque ainda está travado por causa do nosso while, né? Vou vir aqui, vou fechar. Ok. Seguimos. Agora sim eu vou verificar se ocorreu algum evento, né? Qual é o evento que eu vou verificar? Que eu preciso verificar se eu cliquei no meu botão, né? Ou se eu quis sair do jogo. Isso vai fazer o while não travar mais. Então eu vou percorrer for event em pygame.event.get. Nesse caso eu vou verificar se o nosso evento.type for igual a pygame.quit. O quit é maiúsculo. Nesse caso eu vou chamar a minha função terminar, que é o que vai sair do jogo. Agora, se o nosso evento.type for igual a pygame.mouseButtonDown, mouseButtonDown é eu clicando no mouse, só o clique, não quando eu solto o mouse, down é só para baixo, só quando eu clico. Aí eu vou verificar, eu cliquei no mouse e eu estou sobre o meu botão de play again. Então, se o meu play again button ponto check for input, passando aqui a posição do mouse, game over pause. Percebam que aqui eu estou verificando se eu cliquei no meu botão de jogar novamente. Se eu cliquei no botão de jogar novamente, eu vou chamar a minha função play. Se for o meu botão quit button, então quit button, check for input. Cliquei no meu botão de quit button, game over pause. Nesse caso, eu vou chamar a minha função terminar. Então aqui eu verifico se eu cliquei, aqui eu verifico se eu estou em cima do botão. Vamos verificar de novo. Terminei o jogo. Agora sim, ó, eu tô certinho aqui, ó, jogar novamente, ele chama o jogo, sair, eu saio do jogo. Então, tá bonitinho aqui nosso menu de Game Over. Agora, da mesma forma que eu fiz com o menu inicial, vocês viram que tem aquela mão do mouse ali tá meio estranha, né? Ela não tem que ficar a mão do mouse o tempo inteiro. Por que que isso acontece? Porque no meu menu inicial, inicialmente, o mouse é essa setinha. Quando eu passo a mão sobre o botão de jogar, ela vira a mãozinha. Quando eu clico, o meu cursor ainda está setado como a mãozinha, só que nesse caso ele não está visível. Quando ele volta a ser visível no meu menu de Game Over, ele ainda está com uma mãozinha. Então eu preciso fazer a mesma verificação que eu fiz no meu menu inicial, que é essa verificação aqui, onde eu vejo o botão que eu cliquei no mouse. Então agora sim, para a gente conseguir economizar um pouco de tempo aqui, eu vou pegar essa parte e aí aqui eu altero, ao invés de ser play button vai ser play again, mouse pause, menu mouse pause vai ser game over pause e aqui também game over pause. Quit button é o mesmo no menu inicial e no menu de game over, então não precisa alterar essa variável. Vamos verificar de novo. Play, sair, e agora sim eu tenho o meu cursor mudando de cor, quer dizer, eu tenho o meu botão mudando de cor e eu tenho o meu cursor sendo alterado somente quando eu passo no botão. Por padrão ele vai ser essa flechinha, beleza? Quando eu não estou sobrepondo, né, o meu botão. Perfeito, então a nossa função de Game Over está pronta, ela é essa função aqui. Agora a gente precisa fazer os nossos fade in e os nossos... Agora... Beleza então pessoal, a nossa função de Game Over está pronta, agora a gente vai fazer o fade in e o fade out.
Então a gente vai começar pelo fade out, porque ele é o primeiro que a gente tem que chamar. Quando a gente morre, a gente faz um fade out na tela em que o jogo está sendo executado, para aquela tela escurecer aos poucos. Depois que ela escureceu aos poucos, ela vai aparecendo aos poucos na tela do Game Over. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso play aqui, na nossa função play, embaixo da nossa função, na verdade, em cima da nossa função do menu do Game Over, a gente vai chamar a nossa função fade out. Fade out. Fade. Então a gente vai chamar a nossa função fade out. Eu vou estar criando essa função aqui, ó. Então eu vou criar aqui def fade out. Como que vai funcionar o nosso fade out? A gente tem que contar um tempo até aparecer, até o nosso fade out terminar. Para a gente contar o tempo, a gente não utiliza a biblioteca time, a gente vai utilizar o clock do processador, né? Então, para a gente pegar aqui o clock, a gente vai acessar o pygame.time.clock. Beleza? Aqui a gente vai utilizar os ticks do processador para a gente ver quantos ticks passaram e assim a gente consegue ter um controle do tempo que passou para a gente exibir o que vem em sequência. Beleza? Mas como é que vai funcionar? A nossa função de fade out, ela vai receber como parâmetro a janela em que ele vai ser executado, a duração do nosso fade out, a duração do fade out, a duração nesse caso vai ser em milissegundos, então vou colocar a duração underline ms, a cor do nosso fade out, então color, em quantos FPS ele vai executar, né? Esses valores aqui eu posso atribuir valores padrões, né? Eu não preciso toda vez que for chamar passar esses valores porque já vão ser valores fixos. Eu quero que o meu fade out dure 500 milissegundos. Eu quero que a cor dele seja 0, 0, 0. Faltou a vírgula, né? Ou seja, preto. 000. E eu quero que ele rode em 60 FPS, né? FPS igual a 60. Então aqui quando eu chamo minha função de fade out, eu não preciso passar todos esses argumentos porque eu já tenho valores padrões para ele. Eu preciso passar só o que eu não passei como padrão, que é a minha janela, que vai ser janela, né? Que eu criei lá em cima. Então aqui eu criei o meu objeto clock, eu vou criar um objeto base. Esse objeto base vai ser uma cópia da minha janela. Eu vou precisar dessa cópia para mim exibir o meu fade em relação a essa cópia. Então eu vou estar fazendo o bleach do meu fade, não da minha janela principal, mas sim de uma cópia da minha janela principal. Aí eu preciso eu vou criar uma variável chamada aqui de overlay. Esse overlay ele vai ser o tamanho da minha janela. Eu vou conseguir capturar o tamanho da minha janela que eu preciso passar para o meu fade. Então eu vou utilizar pygame.surface e aí aqui eu pego, né, ele pede aqui uma coordenada, então a coordenada vai ser janela.getSize. Janela.getSize vai me retornar o tamanho da janela. No fim aqui eu passo um convertAlpha. ConvertAlpha é para ele melhorar um pouco a resolução. E aí o que eu faço? Eu dou um overlay.fill. Overlay.fill, no caso, ele vai pegar toda a minha superfície aqui, ó, que é o do tamanho da minha janela, e eu vou preencher a minha superfície com esse overlay, que é nada mais do que o tamanho da minha janela. E aí eu preciso passar a cor que eu quero. A cor que eu quero é color. Color, nesse caso, é preto. Então, nesse caso aqui, eu vou preencher a minha tela de preto.
Perfeito? Então, se eu rodar isso aqui, quando eu morresse, a tela ia ficar toda preta, né? Porque eu preenchi a minha tela com o tamanho da minha janela, que eu chamei de overlay. Aí agora, eu preciso calcular o tempo que vai durar o meu fade. Quando eu calculo esse tempo, eu preciso percorrer esse tempo. Como que eu percorro esse tempo? Fazendo um for. Um for que ele vai ter um intervalo, um range, né? Que começa num valor e vai até o valor do tempo que eu desejo para o meu fade. Eu poderia fazer isso da forma mais simples, que é utilizando a biblioteca Time, mas não é a forma mais eficiente para o nosso desenvolvimento de jogos, porque como a gente já viu, a biblioteca Time ela trava o jogo fica parado, ela vai processar e a gente não consegue ter um controle muito legal, o jogo pode ficar travado, então para isso a gente vai utilizar FPS. Como que a gente vai fazer utilizando FPS? Eu vou criar uma variável chamada steps. Steps são passos. Quantos passos eu tenho que dar até eu terminar de exibir a minha animação de fade. Para isso, o Python ele tem nativa uma função chamada max, que ela vai retornar o valor máximo entre um intervalo. Então ele retorna aqui o maior valor que eu estou passando. Então para isso eu vou utilizar uma variável chamada step. Essa variável step são os passos, né? Quantos passos eu quero dar até eu terminar de exibir a minha animação. Para isso eu vou utilizar a função max. A função max do Python retorna o maior valor entre um intervalo. Então esse intervalo vai ser de 1 até um outro valor. Esse valor vai ser um valor inteiro. E aí eu preciso calcular esse valor ponderando os meus FPS. Então eu vou pegar a minha duração em milissegundos, que é 500. Vou dividir por 1000. Por que eu vou dividir por 1000? É um valor que eu achei que ficou razoável e a animação ficou fluida. E vou multiplicar pelos meus FPS. Então, nesse caso, vai ser 500 dividido por 1000, 0,5 vezes 60. 0,5 vezes 60 vai ser 30. Então, vai ser o maior valor entre 1 e 30, que é 30. Então, eu vou executar a minha animação em 30 passos. Por que eu fiz essa conta aqui? Porque caso você queira que a sua animação dure mais tempo, você pode aumentar somente o valor da duração e essa conta já vai estar sendo feita automaticamente. Você não precisa calcular novamente para se você quiser uma animação de fade maior ou menor. Beleza. Aí a gente vai fazer um for percorrendo esses passos. Eu quero fazer um for que vá de 1 até 30. Então, eu vou fazer for i in range de 1 até 30. Como é que eu faço para ir de 1 até 30? De 1 até 31, né? Porque o for ele para num valor antes. Mas eu não quero 30, eu quero o valor de step. Então, nesse caso, vai ser, ou pode ser steps, né? Passos. Steps mais 1. Que daí eu vou de 1 até 31. Meu for vai percorrer 1 a 30. Aí eu vou ter um valor chamado alfa. Esse alfa vai ser a opacidade do meu fundo. A opacidade do meu fundo vai ser um valor inteiro, né? Que depois eu vou passar para preencher o fundo. Vou multiplicar 255, que é preto. Então ele vezes i dividido por steps. Como assim? A opacidade é justamente ele começar em preto e depois vai ficando mais claro. Nesse caso, alfa é o nome dessa variável. Ela começa valendo um valor inteiro. Eu nem precisaria desse int aqui, mas eu quero garantir que vai ser inteiro. Então, pode ser que dê um número ponto flutuante, né? Então, eu não quero que dê um número inteiro. Não quero processar número com vírgula. Então, 255, que é preto, vezes i inicialmente vale 1, dividido por steps. Steps é o valor máximo, que é 30. Então, 1 dividido por 30 vai dar um valor lá, né? Esse valor pode ser... Então, vai ser 1 dividido por 30. 1 dividido por 30, vamos fazer aqui bem rápido. 1 dividido por 30, 0,033. Então, eu vou fazer 255 vezes 0,033.
255 vezes 0,033. 0,033. Vai dar 8,415. No caso, eu vou utilizar só 8. Esse 8 eu vou passar para o meu overlay, que é a minha janela de fundo, e vai ser o valor da minha opacidade. Então, inicialmente vai valer 8, o meu fade out. Né? Por que vai valer 8? Porque eu quero que inicialmente ele seja claro. Ele vai começar claro e vai para o escuro. Beleza? Depois o meu fade in vai começar escuro e vai para claro. Vai ser o processo inverso. Beleza? Então vai valer 8, que é um valor baixo. Então ele vai estar lá no jogo, na opacidade mínima lá, e vai valer 8. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Depois vai ficar mais um pouquinho. Depois vai ficar mais um pouquinho. Vamos fazer esse teste. Inicialmente steps valem 30, né? Então, quando eu tiver o valor aqui 30, né, que é steps mais 1, steps mais 1 é 31, o for vai até 30. Então, quando eu tiver 30 dividido por 30 vai dar 1. 255 vezes 1 é 255. 255 é preto, que é o valor quando eu já terminei de percorrer esse for. Então, quando eu terminei de percorrer esse for, o valor máximo da minha opacidade vai ser totalmente preto. Então, assim eu consigo ter essa variação da opacidade. Aí eu preciso, depois que eu calculei, eu só preciso preencher a minha tela com esses valores. Para mim preencher, eu vou fazer o seguinte, janela.bleach. Aí eu vou preencher a minha tela de cópia, a cópia da minha janela. Então, eu vou colocar a tela inteira, 0, 0. Aí eu vou pegar o meu overlay. Overlay é a minha superfície completa aqui com o tamanho da minha janela. Eu preenchi inicialmente ela toda de preto. E aí, ao invés de eu preencher ela de preto, inicialmente ela vai valer preto. Mas depois eu vou preencher ela com o meu set alpha, que é a minha opacidade, passando alpha. Beleza? Depois eu vou dar um janela.bleach. Aí eu vou passar o overlay, passando todo o meu fundo, 0, 0. Depois que eu passei o meu bleach, eu simplesmente vou dar um pygame.displayUpdate para atualizar a nova opacidade na minha tela. E aqui eu tenho clock. Eu vou atualizar os meus ticks de processamento para mim conseguir ir para o próximo, dando uma fluidez na minha animação. Vai ficar show de bola. Então, clock.tick. E aqui eu vou passar o FPS. Vamos analisar como que isso aqui vai funcionar. Então, primeiro vai valer 8. Depois, o steps, o i vai valer 2. Então, eu vou pegar lá 30, 2 dividido por 30. Vai dar um valor um pouquinho mais próximo de 1. Conforme eu for aumentando esse valor, mais próximo de 1 vai ficando. Quanto mais próximo de 1, mais esse resultado vai tender a 255, que é preto. E aí o que eu faço com esse alpha? Eu pego o meu overlay, que é a minha superfície da minha janela, aqui com o tamanho da minha janela, que é 1000 por 600, passo esse valor de alpha. Então ele vai ter uma nova opacidade. Eu preencho a minha janela com esse overlay agora com a nova opacidade. Atualizo a minha tela, conto os ticks do processador para dar uma fluidez legal para a minha animação. Beleza? Então vamos lá e vamos ver como que isso fica. E ele deu um erro aqui. Ah, porque eu não coloquei os dois... Ah, aqui não precisa de 2 pontos. Então, vamos carregar aqui, ó. Dei um play. Morri. Veja só que legal. Ele passou pelo for, começou todo preto, aí ele foi esmaecendo aos poucos, foi apagando a tela até ela ficar mais clara e apareceu a nossa tela. Vamos ver de novo, ó. Ficou preta e foi ficando mais clara. Aí, agora, da mesma forma que eu fiz um fade out da tela de sair, eu preciso fazer um fade in da minha tela que eu vou entrar, né? Que é a tela de game over. Então agora vamos fazer o fade in. A primeira coisa, então, eu vou vir aqui na minha função play e vou chamar o fade in. Fade in. Então, vou aqui minimizar o fade out e vou criar o def fade in, que agora é quando terminou o fade out, eu vou chamar o fade in para aparecer na minha tela de game over. Para mim fazer o fade in,
Eu vou criar aqui o def fade in, ele vai receber como parâmetro a janela, vai receber uma target surface, e essa target surface vai ser a superfície que ele vai ser executado, né? Diferente do fade out, a gente precisa passar a tela que vai estar sendo executada, o fade in, porque a gente vai querer que ele execute na tela de game over. O fade out a gente simplesmente pegava e executava. O fade in a gente tem que passar qual é a tela que a gente quer que execute. Por quê? Porque a gente pode fazer isso para outras telas depois. O fade in ele é uma animação, digamos, mais utilizada que o fade out. Então, se a gente quiser utilizar ele para outra tela do nosso jogo, a gente pode fazer também. Então, nesse caso, uma só já seria suficiente. Talvez sim, talvez você poderia fazer só fade in ou só fade out. Né? Mas eu estou ensinando a lógica aqui para vocês verem como essa conta é feita matematicamente e para vocês verem a diferença do fade in para o fade out. Perfeito? Então, vamos definir a nossa duração. Eu quero que dure 500 milissegundos. Então, vai ser a duração aqui, duração em milissegundos. A cor também vai ser preta, 000. E eu vou rodar em 60 FPS. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o clock. O nosso clock vai ser pygame.time.clock. Vamos também pegar o nosso overlay, que depois a gente vai utilizar para fazer a opacidade da nossa tela. Vai ser pygame.surface. Surface, para a gente pegar uma superfície. Qual é a superfície? Qual é a coordenada da superfície? Janela.getSize. E vou dar um convert alpha no final. Ok. Aí eu vou preencher a minha janela, overlay.fillColor. Então preenchi a minha janela de overlay com a cor preta. Então tenho aqui o início do meu fade in. Agora, eu preciso percorrer esse for, da mesma forma que eu fiz com o fade out, só que da forma inversa. O fade out começava numa cor clara e ia para uma cor escura. O fade in começa numa cor escura e vai para uma cor clara. Da mesma forma, eu vou ter a minha variável steps. A minha variável steps vai ser a mesma coisa. Valor máximo entre 1 e 1 inteiro entre duração em milissegundos dividido por 1000 vezes 60. Ok. Aí aqui eu vou fazer um for e in range. Esse in range eu vou estar percorrendo da mesma forma, até steps mais 1. Então vai de 1 até 30 nesse caso. Agora o que vai acontecer? O meu alpha eu vou ter que fazer o processo contrário. Depois eu vou passar esse alpha para o meu overlay. O overlay eu vou fazer o bleach dele na minha tela. O alpha vai ser a opacidade da janela. Nesse caso, eu vou ter que começar no preto. Então, para mim começar no preto, como é que eu faço? Quem vai ser meu alpha? Vai ser um valor inteiro, 255, que é preto, vezes 1, menos agora, 1 menos e dividido por steps. Então, é isso que vai acontecer. Antes a gente tinha 255 vezes 1 dividido por steps. Agora, como a gente quer o processo inverso, eu vou fazer 1 menos steps. 1 menos i dividido por steps. Então, inicialmente, nosso i vai valer 1. 1 dividido por 30, 0,033. 1 menos esse valor vai ser um valor muito próximo de 1, vai ser 0,9 alguma coisa. Então, vezes 255 vai ser um valor muito próximo de 255, mas não vai ser exatamente 255, então ele vai ser um pouquinho mais escuro. Depois vai valer 2, vai ser um valor também escuro, mas não tanto, então ele vai começando a alterar a opacidade. Quando esse valor for 30, 30 dividido por 30 dá 1. 1 menos 1, 0. 255 vezes 0 dá 0. 0 é branco, ou seja, não vou mais ter a tela preta, o meu fade já vai ter acabado. Então é o processo contrário do fade out.
Beleza? Então aqui da mesma forma eu vou fazer um janela.bleach. Aí esse janela.bleach eu vou passar na minha superfície, que é a minha target surface. Vai começar no valor total, então 0, 0, então vai preencher toda a minha target surface. O meu overlay, vou fazer um overlay.set alpha, então vou alterar o valor do alpha para alpha. E vou dar um bleach, janela.bleach, no meu overlay. Aí sim eu vou passar o fundo completo, aqui overlay, que já vai ser com o valor atualizado da opacidade da tela. Então, depois eu dou um Pygame Display Update e atualizo o meu clock. Então, clock.tick, passando FPS. Aí aqui em cima, no meu fade in, o que eu vou fazer? Passar os argumentos que ele precisa. Primeiro vai ser a minha janela, que vai ser janela. Depois eu vou passar a minha superfície que eu quero fazer o meu fade in. Qual que vai ser a superfície? Vai ser a imagem de fundo. No caso, o game over e o menu é o mesmo fundo, né? Então ele vai sair da cor preta e vai para a cor branca. Quando chegar na cor branca, opacidade mínima ali, já não vai mais ter feito o meu fade. O que vai ser exibido? A minha janela de menu. A imagem do menu, né? Aquela tela roxinha lá. Depois eu vou ter a duração. Depois eu passo aqui então o Target Surface. A duração, na verdade, já é por padrão 500 milissegundos, então eu não preciso passar como argumento da minha função aqui, ó. Vamos testar. Vou dar um play. Vou morrer. E tenho o meu fade out e meu fade in com um efeito bem interessante aqui. Beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje ele já está bem extenso. Eu vou fazer no próximo, vou mostrar para vocês como fazer o Game Over Blink, né? Para ele ficar piscando e aparecer na tela, né? Aí a gente já tem feita a parte do nosso menu inicial e do nosso menu final. As animações já estão bem fluidas, a gente viu vários conceitos, a gente já aprendeu bastante coisa, já executou, já aprendeu a matemática de como funciona, né, essa questão do fade. Né? No Game Over Blink, né, que é aquele efeito que fica piscando o texto do Game Over, a gente vai ter mais algumas contas para fazer. Mas eu vou fazer no próximo vídeo para esse não ficar muito longo, tá? De horas brutas aqui, 1h14 vai dar agora. E então já vai ser um vídeo longo. Então no próximo vídeo a gente faz esse efeito de Blink. Beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.